Minha irmã engravidou do meu marido, ela estava morando conosco e quer que eu vá embora para que eles possam ser uma família, mas agora ela se sente enganada porque meu marido não tem bens próprios. Eu, com 34 anos, deixei minha irmã Yuli de 28 se mudar comigo há alguns meses porque ela estava em uma situação financeira muito ruim. Yuli havia perdido o emprego devido ao fechamento da empresa e 2 semanas depois ficou gravemente doente devido ao vírus do Nilo Ocidental. Depois de conversar com meus pais, decidi que ela se mudasse comigo por algumas semanas para que eu pudesse cuidar dela, monitorar seu progresso e garantir que ela pudesse economizar no aluguel, já que evidentemente não poderia voltar a trabalhar por um tempo. Ela provavelmente estava no seu pior momento. Naquela época fui eu quem a ajudou porque nossos pais não moram perto e ela não tem muitos amigos em condições de ajudá-la. Era o que eu faria por qualquer familiar ou amigo, ajudá-lo em um momento de necessidade, mas ela me pagou tendo um caso com meu marido. Além disso, teve a audácia de me dizer que era eu quem deveria sair de casa para que eles pudessem ser uma família feliz porque ela estava grávida. Isso aconteceu há alguns dias. Julie pediu para mim e meu marido nos sentarmos porque ela tinha algo muito importante para nos dizer. Pensei que ela finalmente iria se mudar porque havia se recuperado bastante bem nas últimas semanas. Presumi que ela nos diria que finalmente estava voltando a trabalhar e que logo estaria fora de nossas vidas. Em vez disso, ela nos disse que ela e meu marido estavam tendo um caso nas últimas semanas e que agora ela estava grávida. Quando olhei para meu marido, vi que ele estava tão surpreso quanto eu. Claramente isso não era algo que ela havia discutido com ele antes de me dizer, o que explica muitas coisas. Enfim, depois que ela me disse que estava grávida do bebê do meu marido, acrescentou que entendia que isso provavelmente seria um choque para mim e que lamentava muito que isso tivesse acontecido, mas no final das contas não havia como mudar o passado. E agora ela agradeceria muito se eu desocupasse a casa porque se sentiria muito desconfortável estando perto de mim em sua condição atual. Eu estava furiosa, mas não demonstrei. Simplesmente disse a ela calmamente que não iria desocupar a casa porque esta propriedade é minha. Se alguém tinha que ir embora, seriam ela e o traseiro do meu marido infiel. Eles poderiam formar sua família feliz onde quisessem porque eu ia pedir o divórcio e nem queria vê-los novamente. Falei com ela o mais calma possível. Controlei minha raiva e tentei lidar com a situação com dignidade. Eles já tinham me pegado de surpresa, então eu não ia dar a eles a satisfação de me ver perder o controle na frente deles. Depois que eu disse a ela que esta era minha propriedade e que eu não iria embora, ela me disse que eu tinha que fazer isso. Aparentemente ela pensou que eu estava brincando, mas então meu marido disse a ela que eu realmente não estava brincando e explicou que ele era um dono de casa e sempre tinha sido. Aparentemente ele havia mentido para ela sobre tudo no começo. Para contextualizar, meu marido e eu estamos juntos há 8 anos, casados nos últimos 5. Alguns meses depois de nos casarmos, decidi arriscar e começar meu próprio negócio. Graças a Deus tem ido muito bem. Então meu marido e eu decidimos que ele poderia ficar em casa e trabalhar como escritor, que era algo que ele gostava como hobby, mas agora podia se dedicar em tempo integral. Nos últimos 4 anos ele está em casa trabalhando em seu grande romance e cuidando das tarefas domésticas. Não temos filhos, então ele não tem muito o que fazer. Toda a propriedade e tudo mais pertencem a mim porque tecnicamente eu comprei e ambos pensamos que era justo que eu fosse a dona de tudo. Aposto que agora ele está se arrependendo disso. Depois que ele disse a Yuli que na verdade não era dono de nada e que havia mentido sobre tudo, ela começou a perder a cabeça com ele e afirmou que havia sido enganada. Ela começou a gritar com ele, chamando-o de vigarista e mentiroso. Embora fosse divertido vê-la perder a cabeça com ele, eu não estava interessado em nada disso naquele momento. Só queria que os dois saíssem da minha casa. Tive que intervir, fazer com que parassem de gritar um com o outro e dizer a eles para saírem da minha casa naquele mesmo instante. Eu não estava disposta a dar-lhes tempo, simplesmente queria que desaparecessem da minha vista. Meu marido é relativamente inteligente. Sabia que não havia como ele sair bem dessa, já que não há nada mais importante para mim do que meu respeito próprio e minha dignidade. Eu nunca iria perdoar um infiel. Então, em silêncio, ele foi até o quarto e começou a arrumar as coisas. Julie, por outro lado, decidiu começar a implorar de joelhos, dizendo que faria qualquer coisa para consertar o que havia acontecido, mas que precisava de um lugar para ficar. Ela disse que eu não podia expulsar uma mulher grávida, especialmente se ela estava esperando um filho que seria meu sobrinho. O fato de ela mencionar que éramos família foi o que realmente me enfureceu. Então eu a segurei pelo braço, a obriguei a se levantar, levei-a até a porta e a empurrei fisicamente para fora. Fui muito brusca com ela, mas não me importei. Estava furiosa por ela ter dito que éramos família e que eu não podia expulsá-la. Isso realmente me irritou. Para dormir com meu marido não éramos família, mas agora ela queria usar isso como desculpa. Uma vez que ela estava do lado de fora, começou a implorar para que eu não fizesse isso, mas bati a porta com força. Depois fui até o quarto de hóspedes. Comecei a colocar todas as coisas dela nas malas de forma desordenada e sem me importar se algo quebraria, e em poucos minutos joguei essas malas para fora junto com ela. Disse que ela deveria ir embora ou eu chamaria a polícia. Ela continuou chorando, mas simplesmente fechei a porta e voltei para dentro. Alguns minutos depois meu marido saiu com suas malas dizendo que sentia muito. Fingi que não o ouvi. Julie continuou chorando e implorando na varanda por cerca de 1 hora depois que ele saiu, mas coloquei os fones de ouvido e a ignorei completamente. Em certo momento não ouvi mais os soluços dela e percebi que ela finalmente tinha ido embora. Naquela mesma noite falei com meu advogado, contei tudo o que aconteceu e disse que queria entrar com um pedido de divórcio. Pensei em contar aos meus amigos e familiares mais tarde, mas no dia seguinte recebi uma ligação dos meus pais dizendo que o que eu havia feito era horrível. Para os meus pais, eu tinha sido cruel
cruel e insensível com a minha irmã, uma pessoa que vinha passando por muito ultimamente. Achei isso muito estranho porque até agora meus pais sempre nos trataram de forma igual. Não é como se ela fosse a filha favorita nem nada disso, mas o fato de eles estarem defendendo ela não me agradou nada. Eles disseram que sabiam que ela estava grávida e que eu não podia expulsá-la nesse estado de casa, especialmente quando eu sabia perfeitamente que ela estava desempregada no momento e se recuperando de uma doença grave. Disseram que levaria tempo para ela se reerguer. Além disso, ela não tinha ninguém mais que pudesse cuidar dela tão bem quanto eu. Todos os amigos dela estavam na mesma situação financeira e tinham seus próprios trabalhos e famílias com quem se preocupar, então como irmã dela o mínimo que eu poderia fazer era perdoá-la por sua estupidez e estar lá para ela. Para piorar, apontaram que foi meu marido quem a seduziu e que a culpa não era dela. Meu marido havia dito a ela que era o dono de tudo e que cuidava da situação financeira em casa porque era um escritor muito bem-sucedido de romances e roteiros de filmes. Como ele não queria a fama que vinha com isso, afirmava manter o anonimato. E minha irmã, que é ingênua, realmente acreditou em tudo isso. Ela estava tendo um caso com meu marido para que os dois pudessem me expulsar. Infelizmente para eles o plano deu errado, especialmente porque nem sequer discutiram nada entre si antes de me contar. Basicamente tudo desmoronou para ela e para meu marido. Então, defendi minha posição. Primeiro perguntei: Que irmã? Eu não tenho irmã. E depois argumentei que tinha todo o direito de expulsá-la porque foi ela quem decidiu ter um caso com meu marido. Independentemente de ele ter tido parte nisso ou não, estava claro que ela teve uma participação igual. Ambos se uniram para me trair. Então não fazia sentido expulsar meu marido e deixá-la ficar como se nada tivesse acontecido. Não me importava se ela estava grávida ou não, ou se podia trabalhar no momento ou não. Já havia considerado tudo isso antes e a deixei ficar comigo por meses. E como ela me agradeceu, tendo um caso com meu marido enquanto estava sob meu teto. Além disso, ela nem sequer estava em um estágio avançado da gravidez onde não pudesse se virar sozinha. Provavelmente estava de poucas semanas e com certeza podia se cuidar. Mesmo que estivesse com 9 meses de gravidez eu ainda a teria expulsado porque o que ela fez foi repugnante. Afinal, ela estava pronta para me expulsar quando achou que a casa pertencia ao meu marido. Então vejo isso como uma justiça poética. Mas meus pais continuaram insistindo nesse único ponto, destacando especialmente o quão brusca eu havia sido com ela. Fiquei cansada de ouvi-los e desliguei. Era evidente que eles não iam superar esse assunto e desde então não falamos mais. Vocês acham que eu fiz mal em expulsar minha irmã grávida de casa? Parte 2 daqui 30 minutos.